19 de setembro de 2011. Se estivesse vivo, Paulo Freire completaria hoje 90 anos. Um dos maiores educadores do nosso país foi perseguido durante a ditadura militar por querer levar o conhecimento crítico para todo o povo brasileiro. Mesmo assim, nunca desistiu de lutar pela educação. Seu maior sonho era um país livre do analfabetismo. Paulo Freire não viveu tempo suficiente para ver o acesso aos estudos chegar a todos os brasileiros. Mas mudou a maneira como enxergamos a educação. Para homenagear os 90 anos do nascimento de Paulo Freire, o seu jornal preparou uma série de matérias especiais que você acompanha a partir de agora. A classe dominante não pode formar a classe dominada. Esta figura serena, de longas barbas e cabelos brancos, de fala pausada, encarnava um revolucionário que tinha entre suas armas poderosas um método de alfabetização de adultos que se atrevia a levar o trabalhador a discutir e transformar a realidade em que vivia. Essa história começa há exatos 90 anos. Paulo Freire nasceu em 1921, em Pernambuco, numa família com boa situação financeira. Mas a crise econômica de 29 e a morte do pai, quando ele tinha 13 anos, trouxeram grandes dificuldades. Nesta entrevista ao Museu da Pessoa, Paulo Freire conta que só não passou fome graças às árvores frutíferas dos quintais de Jaboatão dos Guararapes. E já ali se voltava contra a discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória. Para lutar contra a discriminação, a advocacia poderia ser uma boa ferramenta. Paulo Freire conseguiu se formar, mas abandonou o direito já na primeira causa que assumiu. E dizia, doutor Paulo, eu não posso pagar. E o senhor não vai poder me acionar contra, então não pode tomar meus instrumentos de trabalho. A lei não permitia realmente. Nem tampouco minha filhinha, mas meus móveis o senhor pode tomar. Então, eu deixei de ser advogado naquele dia. Uma perda para o direito e um ganho para a educação, carreira que Paulo Freire decidiu seguir. Em 1963, ele realizou sua mais marcante experiência pedagógica. Em Angicos, Rio Grande do Norte, 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. O método seguia 3 etapas. A investigação busca palavras e temas significativos para o aluno. A tematização analisa o que estes temas e palavras representam na vida dele. E a problematização leva a uma visão crítica do mundo. A palavra tijolo, que foi usada muito na época. O que é esse tijolo? Quem faz o tijolo? Quem ganha com o tijolo? Né? O que é uma casa, um edifício? Por que o trabalhador constrói uma casa, mas tem que abandoná-la e deixá-la para o rico? Né? Quer dizer, essa visão política. O Instituto Paulo Freire, em São Paulo, reúne um precioso acervo de objetos e livros de e sobre o educador. Lá encontramos um dos 60 projetores de slides que ele mandou vir da Polônia para usar na alfabetização. Foi uma coisa inovadora, né? Totalmente inovadora, porque as experiências de alfabetização incorporavam somente as cartilhas, não havia um material preparado especificamente para o adulto. Em 1963, Paulo Freire foi convidado pelo presidente João Goulart para coordenar o recém-criado Programa Nacional de Alfabetização. Mas com o golpe de 64, alfabetizar com conscientização política passou a ser visto como uma ameaça. Paulo Freire, considerado subversivo, ficou 72 dias preso. Depois foi para o exílio. Foi no exílio que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, Pedagogia do Oprimido. O Instituto Paulo Freire tem edições do livro em dezenas de idiomas, alguns ainda não identificados. Nós ficávamos catando pessoas que iam viajar para fora do país, rogávamos que escondessem em algum lugar da sua mala, na volta, algum livro teu. E lemos, estudamos e aprendemos, na Pedagogia do Oprimido, por exemplo, em outras línguas, porque não era permitido
que os seus livros fossem editados no Brasil. Paulo Freire faleceu em São Paulo em 1997, aos 75 anos de idade. Não viu o país livre do analfabetismo, nem Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro de partido, na presidência da República. Mas suas ideias de educação libertadora e transformadora continuam vivas. É a vontade política de cumprir uma tarefa fundamental do Estado. É a vontade política de ouvir o povão desse país. E é por isso que eu voto no Tite. É um nome marcante, tem uma história absolutamente maravilhosa dentro da educação, eu diria que mundial. Portanto, uma série que você não pode perder. Começou hoje e vamos com ela até a próxima sexta-feira.